Oi, comunidade Psi! Professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o processo de avaliação psicológica. Muitos psicólogos, e estudantes de psicologia que já estão fazendo estágio têm o interesse em trabalhar com avaliação na área jurídica. Hoje eu estava com os alunos, eles estavam falando assim, do quanto que eles querem fazer perícia judicial. Isso é avaliação psicológica. Você pode trabalhar em escolas também com avaliação psicológica, você pode trabalhar na clínica, na área hospitalar. Você tem várias áreas, vários campos de atuação do psicólogo em que você pode trabalhar como um avaliador. Qual é o papel do avaliador e qual é a limitação do avaliador? O avaliador, ele recebe alguém para fazer avaliação, tá? Ele vai fazer todo o processo de avaliação e depois ele faz o encaminhamento e dá o laudo, né? O laudo final para quem solicitou. Bem, vamos falar no passo a passo? O psicólogo, então, que vai fazer a avaliação, ele recebe essas pessoas, né? Ele vai fazer contato, você quer fazer avaliação, você precisa fazer contato com pessoas que precisam do laudo psicológico para poder dar continuidade aos seus processos. Então, uma escola que ela está com dúvida em relação a uma criança, então ela pede o laudo, aí você vai fazer o laudo, vai encaminhar para a escola. Um juiz que ele precisa lá dar a sentença dele, ele precisa conhecer alguns aspectos psicológicos, ele vai pedir uma perícia judicial. Então, assim, você precisa desses contatos para que você possa receber essas pessoas para avaliação. Como é que é o passo a passo? A pessoa chegou para avaliação, você vai fazer aquela primeira entrevista, que é chamada de entrevista diagnóstica. Nessa entrevista, você vai coletar dados daquela pessoa e relacionar com o motivo da consulta. Feito o enquadramento, você começa a entrevista em busca do material que você precisa para fazer a avaliação. Essa entrevista, ela pode ser estruturada, aquela entrevista que tem perguntas e respostas. Ela pode ser não estruturada, que é aquela entrevista aberta, em que o paciente vai falando o que ele quer na ordem que ele quer. Ou ela pode ser semi-estruturada, em que o examinando, eu falei paciente, né? O examinando, ele pode fazer o caminho dele, falando o que ele quer, mas o psicólogo também vai fazendo perguntas dentro do que o examinando está apresentando, para que ele possa ir identificando e fazendo o diagnóstico ali. Bem, feita essa entrevista, você vai selecionar quais os instrumentos, quais os testes, quais as técnicas que você vai precisar utilizar para poder confirmar algumas daquelas hipóteses que você levantou na entrevista e fazer o diagnóstico final. Então, você seleciona os testes e as técnicas que você vai precisar utilizar e você vai passar para um segundo momento da avaliação psicológica, que é a aplicação dessas técnicas. Então, você vai aplicar essas técnicas, depois você vai analisar os resultados de cada uma delas. Feito essa análise, você vai interrelacionar os resultados dos testes e das técnicas que você utilizou e a entrevista. Então, você vai relacionar aqui e depois você vai fazer uma relação desse material que você levantou com esses instrumentos com o material que você coletou na entrevista. Nesse momento de integração, e a gente chama de uma análise intertestes, né, e intertécnicas, você vai começar a montar a síntese diagnóstica. Feita a síntese diagnóstica, você já compreendeu o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, antes de você emitir o laudo para quem solicitou, você tem que fazer uma entrevista de devolução. Nós estamos aí com a nova resolução do Conselho, a 004 de 2019, que vai falar para a gente sobre a elaboração desses documentos técnicos. Ela substitui a 007 de 2003. E nessa nova resolução, tem lá, né, uma partezinha, um artigo que vai falar sobre a importância e a obrigatoriedade da entrevista de devolução com quem
passou pelo processo de avaliação. Então, precisa ser feita uma devolução, pode ser uma devolução oral para essa pessoa, e aí depois você vai fazer o encaminhamento do laudo, ok? Bem, gente, então o processo é esse. Se esse vídeo te ajudou, dá um seu like aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que eu posso estar ajudando, tá ok? Ficando por aqui então, tchau, tchau, até a próxima dica.